Seguimos com mais notícias e olhamos agora para o 51º aniversário da Polícia da República de Moçambique. O chefe de Estado elogia o papel da corporação na manutenção da ordem pública. Foi precisamente a 17 de maio de 1975 que foi criada a Polícia da República de Moçambique em substituição da Polícia Popular de Moçambique. Para este ano, celebrou-se o 51º aniversário da criação desta força no país. Falando na ocasião do dia, o ministro do Interior, Paulo Chachini, aponta o crescimento da instituição. Uma instituição que vem crescendo de dia para dia, uma instituição que vem lutando contra a criminalidade, uma instituição que vai desafiando os criminosos e colocá-los no seu próprio lugar. Diante das manifestações pós-eleitorais, o ministro do Interior diz que a PRM viu-se obrigada a se reinventar para trazer a paz no país. Não há nenhuma relação entre estes dois eventos, a morte de agentes de polícia com a redução de raptos. Porque estaria a ligar a morte dos polícias aos raptos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós tivemos situações de colegas nossos que infelizmente foram vítimas, alguns de assassinatos e outras situações. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a redução de raptos é produto de um trabalho intenso, é produto de um trabalho coordenado que é feito não apenas pela Polícia da República de Moçambique, mas por todas as outras instituições, inclui o CERNIC, inclui as outras instituições e os outros órgãos da administração da justiça. As cerimônias centrais do Dia da Polícia da República de Moçambique foi realizada na Praça da Independência, na cidade de Maputo, orientada pelo ministro do Interior, Paulo Chachini. E a respeito da segurança do país, o ministro Paulo Chachini diz que nota-se o aprimoramento das capacidades da PRM no combate à criminalidade. A Polícia da República de Moçambique completou 51 anos da sua criação neste domingo. E para falar dos desafios da classe, o criminalista Sandro de Souza começa por apontar aspectos técnicos da corporação. Primeiro, trazer se calhar três vertentes destes desafios. A primeira é o desafio ético, o segundo é o desafio estrutural, do funcionamento num todo da Polícia da República de Moçambique, e o terceiro, a questão ligada àquilo que é os aspectos formativos, condição de capacidade para exercer esta atividade de ser polícia. Os aspectos éticos, o que é que seriam? Seriam relacionados à questão da conduta do próprio polícia. Nós estamos a ver de resultados das manifestações que trouxeram graves momentos de violação dos direitos humanos. E estes graves momentos da violação de direitos humanos foi caracterizada pelo exercício de uso excessivo de força da Polícia da República de Moçambique, ou seja, da PRM, e que em algum momento afastou o cidadão, a comunidade, desta força, trazendo uma espécie de repelência, de convívio, de conjunção, no sentido de proteção ou garantia da tranquilidade e segurança pública, relacionado a esta conduta ética. O segundo aspecto também associado à ética do próprio polícia é a questão da abordagem, como é feita a abordagem na via pública, como é feita a abordagem em locais que a polícia está ou que faz o seu trabalho. A questão de cultura, de educação, a questão da abordagem educativa, ou seja, de comunicação com o cidadão. Pois nós temos preceitos que ditam a nível da Constituição, a nível da lei, que todo indivíduo é inocente até prova o contrário. Nós não podemos tratar nenhum indivíduo como de culpado fosse antes de haver esta prova, esta concepção de que ele praticou, a não ser que seja em flagrante delito. Então, este indivíduo é preciso ser respeitado, deve ser acarinhado, aliás, deve ser tratado como qualquer um naquele momento. Souza fala de algumas fragilidades da Polícia da República de Moçambique e faz a menção da remuneração baixa dos homens da lei e ordem. Nós temos uma polícia hoje com a condição, caracterização no local do trabalho ou na via pública, com menos condição de resposta, com menos condição de apresentação. Você encontra a polícia sendo numa identificação
pessoal, aquilo que nós chamamos de NIP, às vezes com roupas maiores que a própria estatura física, indivíduos que não têm condição de portar uma arma tipo AK-47 por causa da conjunção altura, peso e o instrumento que ele porta, denota-se logo uma fragilidade no sentido de resposta se caso for necessário. Então toda a questão tem que ser reparada, a questão da estrutura, associada também à questão dos benefícios deste agente, porque às vezes nós exigimos muito deles e pouco damos. Falo especificamente daquilo que é a remuneração, o salário. A polícia hoje tem uma remuneração mais baixa no sentido do funcionário do Estado, funcionário público, a prestar o tipo de serviço que presta, mas com um salário mínimo muito baixo. O criminalista entende como avanço da PRM pelo fato de ter agentes em pontos estratégicos para a criminalidade no país. Nota-se também uma espécie de desenvolvimento, uma espécie de algo de bom que esteja acontecendo na corporação. Nós temos hoje as polícias, ou a polícia, em quase todo o local, em todos os bairros, em todas as zonas suscetíveis de práticas criminais, aglomerados. Temos polícias até nas localidades, nos distritos, temos postos de polícia. Isto é sem sombra de dúvida um desenvolvimento da força policial. Ou seja, onde está o cidadão, está o agente da polícia. Mas o desafio relativamente a isto já não é só presença. É porque o principal papel da polícia é garantir a tranquilidade e segurança pública, não é estar de forma presencial, é responder a práticas criminais. Ou seja, se existe um roubo, um furto, um assalto na via pública, nas zonas urbanas, o polícia tem que estar capacitado para responder a este assalto, a esta forma de intranquilidade, ou retirada de tranquilidade desta comunidade, desta população, e não forçar-se a esconder ou forçar-se a fugir, porque se calhar não está plenamente preparado de forma técnica, de forma tática ou metódica para responder a este desafio. Os comentários do criminalista Sandro de Souza foram feitos no âmbito do 51º aniversário da Polícia da República de Moçambique, comemorado neste domingo passado. Portanto, a respeito dos 51 anos da PRM, acompanhamos aqui os comentários do criminalista Sandro de Souza, que entende que a polícia moçambicana ainda tem muitos desafios para melhorar o seu trabalho. Seguimos com mais notícias e olhamos para o velório de Humberto Sartoni. Familiares e amigos prestam as suas últimas homenagens a um empresário que morreu nas celas da BO. Neste momento sai a urna do Sartoni, onde familiares e amigos aproximam para se despedir do mesmo. Há um movimento, um aparato a CQA por parte da população. Neste momento, esta é a urna de Sartoni que teria perdido a vida assim que é na cadeia de máxima segurança, segundo informações avançadas pelas autoridades, vítima de doença, ou melhor, Sartoni, este homem que teria feito greve de fome e que teria culminado com esta perda de vida, conforme teria avançado o ministro do Interior. E neste lugar, nesta mesquita, assim que é a Mesquita Mohamed, na capital do país, no bairro da Plana, é notória a imagem de vários amigos, vários familiares, que se calhar até colaboradores da sua empresa. Há imagens da sua filha, parece-nos inconsolável, imagens da sua filha consolável. Imagens ilustram momentos em que há um abraço a familiares de Sartoni, porque, acima de tudo, fala-se de perda de alguém que tinha família, além de um empresário, era assim que é pai, tio, primo. Neste momento, nos parece que a caravana poderá dar seguimento poderá dar o seguimento até o cemitério de Xanguiana. Vamos neste momento tentar ouvir as pessoas que aqui se fazem presente, saber delas qual é o sentimento face a este cenário. É notória a presença massiva de alguns irmãos desta comunidade muçulmana, alguns até inconsoláveis,
outros tentando consolar aquele que mostra-se mais debilitado, mas a verdade é que nesse momento a viatura que leva consigo o corpo de Sartone sai desta congregação da Plana, sai a CQE deste lugar e o cortejo é este que estamos a tentar trazer detalhadamente neste espaço noticioso. Vai seguindo esta caravana, este cortejo fúnebre rumo ao cemitério de Janguiane. Humberto Sartone, que conforme teríamos avançado, perdeu a vida na cadeia de máxima segurança e hoje familiares e amigos despedem-se dele. Portanto, acompanhamos aqui imagens da última despedida a Humberto Sartone. Ainda sobre a morte do empresário ítalo-moçambicano, o ministro do Interior, Paulo Chachine, diz como prováveis causas da sua morte greve de fome e problemas de saúde. Detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal a 21 de abril do ano em curso, juntamente com seus sócios, o empresário e proprietário de residencial Caiaquanga, localizado na zona nobre da cidade de Maputo, perdeu a vida na última sexta-feira na cadeia de máxima segurança na Machava. Sobre o caso, falando à imprensa neste domingo, o ministro do Interior, Paulo Chachine, apontou as prováveis causas da morte do empresário. E foi público que quando o senhor Humberto Sartore foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. Chachine acrescenta que, dado o quadro de saúde do empresário, caracterizado por ser debilidade, este final poderia ser previsível. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências. O ministro do Interior falava na cerimônia dos 51 anos da criação da Polícia da República de Moçambique. Detido pelo E a respeito do desaparecimento físico de Humberto Sartone, o criminalista Sandro de Souza diz que devem ser apresentadas provas documentais sobre o estado de saúde do italiano. 2 dias depois da morte do empresário italiano Humberto Sartone na cadeia de máxima segurança, vulgo BO na Machava, o ministro do Interior, Paulo Chachine, pronunciou-se. E foi público que quando o senhor Humberto Sartore foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar. Entretanto, o criminalista Sandro de Souza diz que não é a primeira vez que vivenciamos uma situação igual, daí que deve haver provas de que Humberto Sartone padecia de alguma enfermidade. Temos um indivíduo dentro de um processo quente, ou seja, no desenrolar de um processo e depois acaba perdendo a vida. Isto quer dizer que deve-se tomar atenção a esses indivíduos que estão sob custódia nesses estabelecimentos penitenciários e que o processo tenha uma natureza de continuidade para trazer a conjunção das outras práticas e dos outros elementos que fazem parte desta organização criminosa. Então nós temos que rever a situação das políticas dos estabelecimentos penitenciários quando o tratamento é com estes indivíduos, porque as mortes de um dia para o outro são mortes suspeitas, são mortes violentas. Ou seja, na caracterização do tipo de morte nós temos aí uma morte violenta e as mortes violentas são mortes suspeitas. Ou seja, se caracteriza com um histórico de doença, que se prove que foi o resultado da doença que causou a morte. Caso não, que exista um relatório médico-legal ou de um legista que dita as causas prováveis dessa morte. Se disse que ele estava doente e que isto pode ter resultado a causa de morte, pronto, que se conjugue essa questão de doença versus morte. Mas como é que vai se fazer essa conjunção? O estado em que ele entrou para o estabelecimento penitenciário, se estava fazendo um tratamento de medicamentos, em que estado estava, que tipo de medicamento, se lhe faltou ou não tomava esses medicamentos, se foi substituído com algum outro.
toda essa conjunção há de ser feita a partir do médico legista. Sousa diz ainda que não se pode admitir que a cadeia seja uma incerteza da vida dos reclusos. Mas não é normal uma morte dentro de um estabelecimento penitenciário, concretamente a indivíduos que estejam ligados a essas práticas criminais, que possam culminar com outras detenções, outras prisões, no sentido do crime organizado. Então é preciso que haja mais atenção a estes indivíduos e que a funcionalidade do médico legal versus a investigação criminal seja chamada neste sentido para culminar com aquilo que é prova verídica ou verdadeira da causa da morte. Senão, vamos ter indivíduos a irem para estabelecimentos penitenciários a responder processos sem certeza que eles vão continuar ou vão trazer os outros para a barra da justiça. Vai ser uma espécie de trânsito. Olha, já entrou na cadeia, uma percepção. Já entrou na cadeia, já está no estabelecimento penitenciário, daqui a uma semana, 2 semanas, esse indivíduo vai deixar de existir. Olhando os estabelecimentos penitenciários como o último caminho desses indivíduos para se percorrer. Humberto Sartoni perdeu a vida na cadeia de máxima segurança, vulgo BO, na Machava, na província de Maputo. Entretanto, a respeito de mortes de detentos nas celas da BO, o criminalista Sandro de Souda acredita haver negligência por parte do Serviço Nacional Penitenciário. Bem, fazendo uma comparação relativamente aos estabelecimentos penitenciários, como trouxe da vizinha África do Sul versus depois Estados Unidos, Moçambique, sem dúvida isso faz com que olhemos para nossos estabelecimentos penitenciários como insensíveis ou então inseguros, por conta da conjunção destes resultados de morte e mortes suspeitas. Isto faz dizer que, olha, num outro estabelecimento penitenciário ou do outro país existem mais detalhes da conjunção de controle, de monitoramento deste preso, deste recluso. Mas nota-se também, pelo que eu saiba, os estabelecimentos penitenciários de máxima segurança, vulgo BO, cá em Moçambique, o regime de tratamento relativamente ao arguido, neste caso o réu que estava a cumprir esta pena no sentido de conjunção de provas, que é o Humberto Sartoni, ele fica isolado, ele fica sozinho numa cela. Ou seja, ele não estava acompanhado com os outros. Pelo que eu saiba, ele geralmente fica sozinho ou esteve sozinho. E isto pode também trazer elementos que possam consubstanciar, por exemplo, a associação dos outros e para culminar se houve mesmo uma espécie de morte provocada, por exemplo. Quem que foi? Um indivíduo sozinho. E até que ponto o controle, o monitoramento, a vigilância de indivíduos que têm várias provas ou vários elementos que possam culminar com prisão de outros que fazem parte desse ciclo vicioso ou do âmbito criminal, ele está sendo protegido. Porque se é um indivíduo que tem elementos para trazer, elementos para contar, ou seja, é a peça fundamental de um processo de desvendação criminal, esse precisa ser protegido, deve ser garantida aquilo que é a conjunção de segurança dele nesse estabelecimento, para que ele associe-se e acompanhe o processo judicial desde o início, meio e fim. Então, quando não há essa conjunção de vigilância, de controle dentro do estabelecimento penitenciário, estamos a dizer que esse estabelecimento penitenciário é insensível a isso ou é inseguro, mesmo estando lá. Uma coisa é garantir que o indivíduo não saia em liberdade, outra coisa é garantir que o indivíduo tenha vida, esteja